Reformando os reformados é o nome da minha mensagem hoje. Atos capítulo 11, versículo 1. Acompanhe comigo, por favor. Os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia ficaram sabendo que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. E quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão discutiam com ele, dizendo: Entraste em casa de homens incircuncisos e comestes com eles. Pedro, porém, começou a fazer-lhes um relato ordenado, dizendo: Eu estava orando na cidade de Jope, em um êxtase, tive uma visão. Alguma coisa descia, baixada do céu pelas quatro pontas, como se fosse um grande lençol, e aproximou-se de mim. E olhando para ele, com atenção, vi quadrúpedes da terra, feras, animais que rastejam e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas eu respondi: De modo nenhum, Senhor, pois nunca entrou em minha boca algo profano ou impuro, mas a voz falou-me do céu pela segunda vez: Não chames de profano ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes e tudo voltou a ser recolhido ao céu. Naquele momento, os 3 homens que me foram enviados de Cesareia pararam em frente à casa onde estávamos. E o Espírito me disse que fosse com eles, sem hesitar. E também esses 6 irmãos me acompanham e que me acompanharam, entramos na casa daquele homem. E os irmãos se lembram o relato que, na verdade, Pedro está repetindo aquilo que aconteceu, né? Eu vou comentando aí no decorrer da pregação. Olha para cá, por favor. O capítulo 11, para que eu e você, de fato, venhamos a entender o que isso tem a ver conosco, a aplicação em nossas vidas, é necessário, primeiramente, você lembrar o contexto ao qual essas coisas aqui estavam acontecendo. Lembra? Os gentios estavam sendo aceitos na igreja de Deus. E todas aquelas dietas judaicas tinham sido paradas, não precisava mais delas. Então, eles estavam vendo algo que eles nunca tinham vivido antes. Como assim? Os gentios fazendo parte da igreja, e agora nós que a vida inteira tivemos essa alimentação regrada, tivemos a guarda do sábado e tantas outras coisas, Pedro está dizendo que não precisa mais, então foi um choque para os judeus, foi de fato uma quebra de paradigmas para aqueles homens. E para você entender a dificuldade da aceitação da igreja em relação aos gentios ouvirem a palavra, é necessário entender qual era o contexto, qual era a situação do judaísmo lá no século I. Lembre-se, desde o início, lá em Gênesis, o que tinha sido falado por Deus para os homens, seja através de Abraão, através de Moisés, é que Israel seria um instrumento de bênção para todas as nações. Não é isso que vai dizer, por exemplo, Gênesis 12? Em ti, Abraão, serão benditas todas as nações. Este era o plano de Deus desde o início. Todavia, quando a gente estuda o período intertestamentário, que é chamado aquele período que vai ali de Malaquias até João Batista, o período do silêncio, né, onde a princípio Deus não falou com o seu povo, nós vemos que os judeus eles sofreram inúmeros ataques em relação à sua fé. Então aquilo que eles acreditavam foi sendo modificado com o passar do tempo. Modificado em que sentido? Primeiro, que eles começaram a se achar a última bolacha do pacote. Pessoas especiais demais, que só eles eram o povo de Deus e que nenhuma nação mais prestava. Nós somos o povo de Deus e ninguém mais presta aqui neste lugar. E os judeus, se vocês se lembrarem da história deles, isso aqui é fundamental para que você entenda o que eu vou dizer. Os judeus, eles quase foram extintos diversas vezes. Por vezes, eles foram atacados, mortos, levados como escravos. Isso foi constante na história do povo de Deus. Quando não tentaram matá-los, tentaram transformá-los, mudá-los de fato. Lembra? Quando havia alguns povos, como os babilônios, eles pegavam os judeus, deportavam para a Babilônia e ali tentavam mudar os costumes dos judeus. Mudavam o nome. Foi o que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego. Mudavam o nome. Para quê? Para tirar de fato a identidade que eles tinham do judaísmo. Eles davam outro nome, eles colocavam outros princípios. Assim agiam os babilônios. Você lembra de Daniel e de seus amigos. Agora, os romanos, eles agiam de uma forma um pouco diferente. Eles não deportavam os judeus para suas colônias propositalmente. Mas o que eles faziam? Eles helenizavam o povo judeu. O que era helenizar? Era tornar o povo de Deus helênico, ou seja, adepto da cultura grega, a ponto de mudar os costumes, inclusive o linguajar. É isso que eles faziam. Eles não deportavam, não escravizavam, mas eles tentavam mudar, né, como aquele povo pensava.
E na história da igreja, eles tentaram impedir diversas vezes, por exemplo, até a questão da guarda do sábado. Não, vocês têm que trabalhar no sábado. Tem um imperador chamado Antíoco Epifânio, que ele cometeu a blasfêmia para os judeus de sacrificar um porco no altar. E o fato dele fazer isso, porque o altar era algo sagrado e o porco era algo imundo. Então, este imperador vai e faz justamente aquilo que vai aterrorizar, espantar aqueles homens. E por conta de Antíoco Epifânio fazer isso, ali deu origem ao que foi chamado da Guerra dos Macabeus. Foi uma revolta liderada por um sacerdote chamado Judas Macabeus, Judas Macabeu, né, que por conta de crer que o que ele estava fazendo era errado, então ele se revolta, um povo se levanta com ele, eles guerreiam, muitos morrem, e por conta deste movimento de revolta dos Macabeus, surgiu o farisaísmo, os fariseus. Ali na época de Jesus Cristo, que nós estamos mais adaptados com eles, que eram pessoas de fato preocupadas em preservar os costumes judaicos, a guarda do sábado, o sacrifício, o culto. Hoje, o meu filho, o segundo, estava perguntando algumas coisas para mim sobre fariseus, santos, separado, eu explicando para ele que significava basicamente a mesma coisa. E é porque nós vemos hoje fariseu como algo extremamente negativo. Se ouve o adjetivo fariseu, você já pensa em algo pejorativo, alguém religioso. Mas naquela época, era algo bom. Era alguém que queria preservar aquilo que a lei ordenava. Se nós aqui vivêssemos naquela época, todos, sem exceção, bateríamos no peito e diríamos: somos fariseus. Vamos continuar guardando estes princípios. Então lembra, era algo positivo depois que foi, de fato, ali se transformando. Então, o que acontecia ali é que os fariseus, eles começaram a zelar pelas tradições de Israel, pela observância da lei. E eles não admitiam, de forma nenhuma, o seu povo deixar de guardar o sábado, se contaminar com as coisas impuras. Então, como já havia uma barreira nacionalista, ela apenas cresce com essa revolta e com a tentativa de helenização, de deixar o povo grego. Este é o contexto ao qual Pedro estava. E Pedro, o que ele faz? Sabendo de toda essa história, que o povo tinha dado a vida para continuar conservando os princípios da lei, Pedro chega agora e diz: lembra aquilo que nós lutamos durante toda uma vida para manter? Não precisa mais. Imagina a cabeça do povo. O povo ficou louco. Mas calma aí, Pedro, nós lutamos, fizemos isso. E por que foi difícil ele argumentar com o povo? Porque eles tinham isto como raiz. Estava cravado em suas mentes. Tanto é que nós lemos aqui Pedro repetindo a visão que ele teve. Deus precisou insistir com ele: Pedro, mata e come. Olha, Pedro, longe de mim, Senhor. Não, sou santo demais, não vou obedecê-lo. Este era o nível. Então Deus precisou, de fato, quebrar os paradigmas ali para que Pedro entendesse. E Pedro teve também a mesma dificuldade para explicar aos judeus de Jerusalém, né, que esses paradigmas estavam sendo quebrados. Eu quero passar aqui apenas 2 princípios. Põe ali o primeiro, por favor, meu irmão. Primeiro, a dificuldade em aceitar os gentios. Versículo 1, acompanha comigo novamente, por favor. 11:1. Os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia ficaram sabendo que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. Aquelas pessoas estavam em Jerusalém. Ali, Jerusalém, era basicamente a sede. Hoje tem muitos cristãos que gostam de falar, né? A igreja sede. Jerusalém, de fato, era a sede. Por qual motivo? Dali o evangelho tinha se expandido para todos os cantos. Ali estavam os apóstolos, ali estavam os presbíteros, a liderança da igreja estava ali. E Pedro, ele tinha acabado de ir, estava voltando de Cesareia, terra de gentios, como um missionário, que foi levar o evangelho àquelas pessoas que não eram povo de Deus. E Pedro, voltando como missionário, com frutos da pregação do evangelho, pensando que o povo vai ficar alegre. Pessoas estão se convertendo. Pessoas estão, de fato, se arrependendo dos seus pecados. E ele pensando que o povo ia ficar alegre com essa notícia do seu campo de missões, o povo discute com ele. Onde já se viu, Pedro? Ele vem trazer uma boa notícia e o povo começa a discutir com ele. É isso que vai dizendo no versículo 2 e 3, né? E quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão discutiam com ele, dizendo:
Entraste em casa de homens incircuncisos e comestes com eles. Pedro, ele chega com uma boa notícia e ele está sendo acusado. As pessoas ficam quase que bravas com ele. Eu lendo esse texto, eu me lembrei de Jonas. Jonas vê o povo converter, em vez de ficar feliz, faz o quê? Fica furioso. Os judeus estavam fazendo basicamente a mesma coisa. E veja o termo que eles usam, né? Entraste em casa de homens incircuncisos. Isso daqui, por mais que às vezes a gente não entenda o contexto, mas era um adjetivo pejorativo. Eles estavam diminuindo aqueles homens incircuncisos. Lembra quando Davi, pequeno, visitando a guerra, seus irmãos lá, e havia um gigante chamado Golias desafiando constantemente o povo. Aí, como os homens não tomavam posição, Davi se enfurece. E como que Davi se retrata? Fala de Golias: quem é este incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Ou seja, eles estavam agindo com aqueles homens que tinham ouvido a palavra de Deus de forma pejorativa. E ainda dizem, né? Não, você, Pedro, apenas não entrou, mas entrou e comeu com eles. Em vez de serem tomados pela alegria da conversão, de verem perdidos, encontrando o caminho, a primeira coisa foi discutir com Pedro. Aqueles judeus, eles estavam preocupados demais, sabe com o quê? Com ritos externos, com apenas a, a questão exterior, esquecendo daquilo que é principal. É basicamente, eles estavam dizendo o seguinte: Pedro, tá bom, você salvou um monte de gente que estava se afogando, mas você está molhado, o que que adianta? Mas calma aí, você tem que ficar preocupado com as pessoas que foram salvas, e não com picuinhas. Os judeus, eles tinham uma cultura muito, mas muito forte. E essas barreiras culturais são difíceis de ser quebradas. Como eu falei, Pedro teve uma dificuldade enorme. E é claro que esses homens também teriam. Pedro precisou ter uma visão. Deus precisou falar com ele mais de uma vez. Deus precisou insistir. E só depois, com o tempo, Pedro veio a ter de fato o entendimento correto daquilo que ele tinha visto naquela visão enquanto ele orava. E veja, como Deus ele queria de fato quebrar esses paradigmas, ele ainda manda Pedro se hospedar na casa de Simão Curtidor, curtidor de pele, alguém que trabalhava com peles de animais, tocar em algo morto, algo extremamente terrível para os judeus também. Era uma aberração. Aí Deus faz todas essas coisas com o propósito de mostrar o seguinte: Pedro, eu fiz tudo isso para que você, cabeça dura do meu coração, entenda que os gentios agora fazem parte do povo. Eles sempre fizeram, vocês tiveram um entendimento errado, mas agora, de fato, eu estou colocando eles novamente na igreja. Então, tudo isso para mostrar. Aquele lençol é como se fosse a igreja, onde se vê todo tipo de raça, etnia, cultura, cores. É assim que funciona. É isso que Deus estava dizendo para Pedro. E Pedro, então, ele simplesmente vai relatar aquela visão. E veja, Pedro, ele relata essa visão 3 vezes. 3 vezes. 3 vezes ele fala a mesma coisa. Para, de fato, nós possamos entender que aquilo era importantíssimo. Porque não é isso que funciona. Quando algo é importante, nós falamos mais de uma vez para que a pessoa guarde. Então, Pedro, ele 3 vezes conta a mesma história para mostrar a importância. Ele diz quem era Cornélio, que era um centurião, um comandante de 100 homens. Ele deixa claro que, mesmo que Cornélio era um homem temente a Deus, era um homem generoso que ajudava o próximo, era alguém bondoso. Pedro faz questão de mostrar que Cornélio, com todos esses predicados, ainda não era salvo. Ele precisava ouvir o evangelho e se arrepender. Talvez você conheça pessoas assim também, pessoas que são boas diante da sociedade, bons pais, boas mães, homens trabalhadores, exemplares, que são honestos naquilo que fazem. Todas essas coisas, elas são importantes, claro que são. Louvado seja Deus por pessoas que sejam assim. Mas até essas pessoas que são moralmente corretas diante da sociedade, elas necessitam ouvir o evangelho. Ontem eu conversava com uma irmã, eu explicava isso para ela. Ela, pastor, como foi a sua conversão? Eu dizia, olha, eu sempre fui uma boa pessoa, segundo a minha concepção. Nunca matei, nunca roubei,
É, já roubei. Aí coisa de moleque, né? Batata, quitanda, essas coisas aí. De coisa grande, coisa de coisa grande. Não matei, nunca roubei, nunca fui de defraudar ninguém. Era um bom aluno, nunca dei problema para os meus pais. Tipo assim, né? Conheci uma única namorada, estou com ela até hoje, 24 anos. Eu tinha a concepção de que não havia homem perfeito, mas havia eu que era quase a mesma coisa. Eu sei que eu falo brincando, mas era essa a percepção que eu tinha. Falei, gente, louvado seja meu nome. Onde se acha outra pessoa desse jeito? E eu dizendo para ela, até que eu ouvi a pregação do evangelho. Eu entendi o que era pecado. Que pecado não são apenas atos externos, mas aquilo que passa na nossa mente, as motivações do nosso coração. Então, eu ouvindo aquilo ali, eu comecei a ver que eu não era diferente das outras pessoas que faziam coisas terríveis, que eu não tinha feito apenas por falta de oportunidade. E o evangelho, ele tem esse poder de fazer com que pessoas aparentemente boas diante da sociedade entendam que são pecadoras e necessitam do Senhor. Este era o caso de Cornélio. É o caso de um monte de gente que nós conhecemos aqui. Pessoas que às vezes você vai evangelizar, que você vai chamar para vir à igreja. Fulano, vamos à igreja. Ah, não preciso, mas chama o fulano meu. Fulano ali precisa. Quantos já não passaram por essa experiência? Porque são pessoas que não se viram como pecadoras. Não tiveram convicção de fato daquilo que é pecado. Então, não há salvação de fato se não há pregação do evangelho. Se a Bíblia não é exposta, se o pecado não é exposto. Eu explicava para a irmã, né? Olha, mas lá na Resgatar vocês confrontam muito o pecado. Eu dizia, sim. Se confrontando o pecado tem gente que não muda de vida, imagine se a gente não fizer isso. Se batendo constantemente na tecla de que você é pecador, você precisa se arrepender dos seus pecados. Imagina se assim não fizermos. Porque é através do confronto que as pessoas de fato são transformadas. Você não vai se arrepender dos seus pecados. Vindo aqui e ouvindo, você é espelho que reflete a imagem do Senhor. Você não vai converter assim. Você vai converter quando você entrar numa igreja, igual quando eu fui, e eu já morava com a minha namorada, que hoje é minha esposa, já tinha um filho, fazia tudo de errado. E toda vez eu ouvia o pastor dizer, você que está demasiado, você precisa casar. Você precisa acertar a sua vida. E eu ouvia aquilo, eu ficava furioso, dizendo, eu nunca mais volto nesse lugar. No outro domingo estava lá de novo. É disso que eu e você precisamos. Precisamos ser confrontados para daí então sermos transformados. Porque sem confronto não há transformação. E segundo princípio, reformando a igreja, ou como tema da minha mensagem, né? Reformando os reformados. Pedro aqui ele está relatando quando ele começou a pregar aqueles homens. E é interessante no versículo 12, que vai dizer assim, e o Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. E também estes 6 que me acompanharam. E entramos na casa daquele homem. Ele nos contou como em sua casa tinha visto em pé o anjo que lhe dissera, envia homens a Jope, manda buscar Simão, também chamado Pedro. Primeiro, que moral de Pedro, hein? O anjo sabia o nome e sobrenome dele. Se é comigo, imagina, gente. Quem mandou chamar você? O anjo. Rafael César, é você? É o anjo, do nome e sobrenome? Nossa, já é pronto. Já ia me achar o cara. Pedro vai. Então diz a escritura que o Espírito desce sobre aqueles homens. É interessante, né? Até a questão do verbo. Descer. Ou seja, algo que estava inatingível ao ser humano e precisou vir de cima a baixo. E Pedro vai dizendo no versículo 17, ora, eles receberam o mesmo dom que nós recebemos no início. A mesma coisa. Perceba que arrependimento não é algo que se decide, é algo que se é convencido. Não decidimos nos converter. Eu, pelo menos, eu tinha essa percepção. Vivia minha vida ímpia, mundana, pervertida, mas a minha cabeça estava lá. Eu sei que o certo é ir para a igreja. Só que eu sou muito novo para ir à igreja. Preciso aproveitar a vida e quando eu estiver lá com meus 50, 55, 60 anos, aí eu vou. Mas tadinho, eu não sei se eu vou chegar até lá. Mas olha a cabeça do ímpio como é, né? Ele tem noção de certo e errado, mas ele quer fazer o quê? Ele quer aproveitar a bagunça.
Só que eu queria converter velho, mas quem disse que nós decidimos alguma coisa? Ninguém decide. Mas veja como aqui há algo extremamente importante. Aquelas pessoas, Cornélio e sua família, foram convencidos pelo Espírito Santo quando eles estavam ouvindo o Evangelho, ouvindo a pregação. Você consegue ver a importância de vir e ouvir, de trazer pessoas, parentes, amigos, filhos. Se você é pai, você é mãe, e seu filho, eu não quero ir hoje, mas você tem que trazer, obrigado. Porque é através da pregação que a pessoa é convencida. É através de ouvir. É assim que funciona. Você precisa ouvir, 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 para que então, depois de muito ouvir, Deus possa ter misericórdia e haja. Agora, se você não ouve, como que as coisas vão andar? O rei Ezequias, se eu não me engano, diz a Escritura que enquanto ele foi rei, ele obrigou todas as pessoas a adorarem o seu Deus, o Deus de Israel. Muitas pessoas pensam assim, pastor, não pela força, nem pelo poder, mas pelo Espírito. É engraçado que Ezequias não teve esse papinho para ele, não. Vai, acabou. Sabe qual foi a consequência disso? Diz a Escritura que enquanto ele foi rei, ninguém se desviou. Olha, enquanto estava ao alcance dele, por isso nós que temos filhos aqui, enquanto estão debaixo da nossa tutela, sendo alimentados, sustentados por nós, vai onde mandamos. Pai, eu não quero. Tá bom, vai. Eu não quero. Tá bom, então, alugue a sua casa, pague a sua luz, pague a sua água, sustente-se. Aí então você pode decidir aquilo que é melhor para você. Agora, enquanto estiver debaixo do nosso teto, é a gente que decide. Pastor, isso é ser duro demais. Ou será que às vezes você que tem um pensamento muito mole? Ezequias fez assim, e assim foi. E assim deve ser. O que está acontecendo aqui é um marco para a igreja. De fato, uma mudança dispensacional, a revelação da inclusão dos gentios no plano divino. E veja que interessante. Pedro ele vai à casa de Cornélio, como nós lemos aqui, com 6 irmãos. E pode parecer que não, mas na Bíblia, né? Tudo tem um significado. E é algo extremamente significativo, porque, segundo o costume da época, eram necessários 7 pessoas para, de fato, comprovar um fato. Para dizer que era algo extremamente verídico, 7 pessoas. Aí você pega Pedro com 6 irmãos, e não só isso. Na lei romana, eram necessários 7 selos para se autenticar coisas verídicas como testamento. Então você vê que nada parece por acaso. Tudo está no seu lugar. Só que agora, é exemplo de Pedro. Pedro ele vai nos mostrar que a igreja cristã, ela necessita constantemente se reformar. Quando eu digo isso, eu vou tomar um cuidado para falar isso aqui, para você não me entender errado. O pastor vai falar de atualizar a Bíblia, quer ver? Baixou o herege. Não é isso. Pode ficar cegado. Mas é necessário a gente constantemente se reformar. Em que sentido? Nós devemos estar dispostos a aprender e a rever conceitos. Quando você acha que você sabe demais, você na verdade não sabe nada. É necessário que se aprenda constantemente e que seja disposto a rever conceitos caso aquilo que você viu lá atrás esteja errado. Há coisas que nós aprendemos que são a base do cristianismo. Essas coisas não mudam, são de fato imutáveis, como propiciação, justificação pela fé, ressurreição dos mortos. Quanto a isso, não há reforma. Isso aqui é algo atemporal. Mas há outras coisas que cremos que, por exemplo, não são o centro do evangelho. Não é a espinha dorsal do cristianismo. Essas coisas nós devemos estar dispostos a mudar se necessário for, caso reconheçamos que estávamos errados. Você deve lembrar, as 5 solas da reforma protestante, sola escritura, sola fé, sola graça, sola Cristo, e só a Deus glória. Na verdade, não eram 5, eram 6. Só que os reformados, eles não gostam muito da sexta, por isso eles deram uma tiradinha de lado. Qual seria essa? A igreja reformada sempre se reformando. Eles não gostam muito dessa. Este foi um tema importantíssimo na reforma protestante também. Só que muitos esquecem.
sempre se reformando através da palavra. Ou seja, quanto mais nós estudamos, quanto mais o Espírito Santo ilumina o nosso entendimento, nós podemos, por vezes, observar que estávamos cometendo equívocos. E se assim repararmos, é necessário que haja mudança. Porque isto é humildade, é você falar assim, puxa, fazia errado e fiz durante anos errado. Assim é o correto. Como eu disse, não tem nada a ver com atualizar a escritura, pelo amor de Deus, mas há coisas que não são essenciais e que às vezes nós acreditamos errado durante muito tempo. Eu posso dar para você alguns exemplos. Durante anos, se acreditou que crente não podia ir à praia, que era quase que um lugar promíscuo. Deus fez a praia, gente, Jesus pregava à beira-mar, mas por que a gente não pode ir? Quem diz? É claro, desde que se vá com decência, com modéstia, tem uma série inteira falando sobre isso aí que eu terminei de pregar, assiste lá de novo. Mas quem disse? Outro exemplo, cristão ouvir música secular. Para muitos você fala, você, o herege aí, ó. Sabia, pastor, ouvir música mundana. Qual que eram os testemunhos antigos que nós ouvimos? Quando eu me converti, cheguei na minha casa e quebrei todos os meus LPs. Discos de Vinícius. Os jovens aqui nem sabem o que é isso. CDzão. Cabia só 10, 11 músicas. Este era o testemunho de muitos. Quebrei, Milionário, José Rico, Chitãozinho, Chororó. Às vezes acho que é mais... Joguei tudo pro ralo. Acabou. Acabou. Hoje, de fato, nós temos um entendimento diferente em relação a isso. De que a graça comum nos faz poder ouvir coisas que não são sacras, usadas só no culto. Pastor, mas o fulano lá, a música dele, ele é ímpio. Mas a calça jeans que você fez, que você usa, não foi um crente que fez. Então você não pode usar. O ar-condicionado, lâmpada. Aqui está iluminando eu e você aqui. Thomas Edison, não sei se ele era crente. Então a gente vai andar na escuridão por conta disso? Lamparina? Então, é claro, aquilo que não afronta a nossa fé, aquilo que não fala, essas músicas como, que só fala de sofrência, traição, pelo amor de Deus, isso aí nós não devemos ouvir, porque é uma afronta àquilo que cremos. Agora, há outras músicas que não há problema nenhum. Se acreditava antigamente que assistir televisão era pecado. A Globo continua sendo. Mas se acreditava que assistir TV era pecado. Tinha algumas igrejas mais antigas aí que quem tinha, o membro que tinha TV, tinha escondida. Ai dele se o pastor descobrisse que tinha TV em casa. Era quase um demônio que tinha que expulsar. Sai, Satanás, daqui. Só que nós estamos vendo que o aparelho de TV em si, ele é neutro. É necessário filtrar aquilo que assistimos, aquilo que ouvimos, aquilo que vemos. Aos moldes de Pedro, nós nos reformamos nessas questões e precisamos ter coragem para aquilo que de fato a gente julga ter errado no passado. Eu mesmo, em relação a essas coisas aqui, eu falava isso. Eu lembro que o dia que eu converti, eu ia para São Paulo de motinha com o Thiago, e então eu tinha um pendrive com 2 pastinhas, música gospel e música secular, até que o dia que eu dei uma tremedeira, mas eu apaguei aquela pastinha. Pegar uns vídeos antigos aí, tem eu falando isso. Mas a gente vê, meu Deus, se não é aquilo que agride, que afronta a fé, não há problema. Há princípios que são eternos, como eu disse, já estou encerrando. A trindade, morte e ressurreição do nosso Cristo, a divindade de Jesus, isso aí não se mexe. Todavia, em relação ao nosso viver diário, muitas coisas precisam ser submetidas constantemente ao escrutínio da palavra de Deus. E aquilo que a gente vê que, olha, isso aqui dá para dar uma modernizada, não atualizada, modernizada, não há problema. Só mais alguns exemplos. Quantos aqui têm Bíblia no celular? Levanta a mão para ver. Todo mundo, gente? Acredito, seus hereges. Bíblia no celular. Crente que é crente raiz, usa esse bloco de concreto aqui, ó. Esse tijolão. Mas eu lembro, em 2012, eu fui a um evento aqui em São José e um dos palestrantes lá era aquele cantor, o PG. E eu ali, na hora que ele falou, abra sua Bíblia comigo, só barulhinho de folha, né? E eu vendo ele no celular. Primeira coisa que eu pensei, nem vou ouvir. Onde já se viu?
Bíblia no celular? Que crente esse homem aí. Olha a minha mentalidade. E olha aí que eu já tinha o quê? 6 anos de crente. Eu achava um absurdo aquilo lá, Bíblia no celular. Não que eu ainda prefiro no papel, né? Mas esses dias estava no PG que abre a Bíblia comigo. Mas ninguém abriu a Bíblia, só rodando ali, ó. Facilita. Em vez de andar com um pacote desse daqui, apesar que isso aqui serve para identificar os crentes raiz, né? Você vê na rua e o cara andando com aquele negocinho debaixo do braço aqui assim, ó. Você é crente. Agora, vai falar que não facilita. Quantos livros nós não temos, às vezes, no iPad, no tablet? Outra coisa que nós modernizamos. O louvor da igreja, nós acreditamos que é algo que deve ser modernizado. Em que sentido? Antigamente, se você falava em colocar guitarra e bateria no culto, gente, era o Satanás na igreja. O pastor Rodrigo falou que das últimas vezes que o guitarrista é o demônio, né? Não, não o nosso é uma benção. Nosso guitarrista aqui é uma benção. Mas antigamente você falava alguma coisa de colocar guitarra, de colocar bateria na igreja, nossa. E até hoje tem igrejas que optam por órgão, só voz, coral. Eu, particularmente, eu acho que é uma missa evangélica aquelas igrejas lá, pelo amor de Deus. Eu não gosto. Tem gente que gosta. Nós preferimos dar uma modernizada. Em que sentido? Colocar umas caixas de som melhores, guitarra, mesa de som digital, um violão bom, bateria. E a gente acredita que, de fato, fica mais intenso, fica melhor. Nada contra quem gosta lá do quietinho. Mas nós optamos por reformar o louvor. Eu acredito que a igreja também tem que se modernizar. Tem até uns memes que eles fazem com a... Não vou falar o nome da igreja, que eles vão imitar um pastor pregando essas igrejas antigas aí, parece que tá falando na caixa do ovo, né? Não entendi nada. Agora eu falava, gente, já inventaram caixa de som melhor. Agora fica esse barulho aí que não dá para enxergar nada, parece vendedor de sardinha. Então, quanto a essas coisas, nós escolhemos que sim, dá para melhorar. Portanto, a mesma dificuldade que Pedro teve com os hábitos judaicos, nós podemos ter hoje. Claro que podemos. Só esse exemplo para encerrar. Uma vez veio um irmão da igreja adventista para a nossa igreja. E ele levou, se eu não me engano, acho que uns 5 anos para bater palma na hora do louvor. Não batia de jeito nenhum. O dia que ele bateu a primeira vez, a gente bateu palma para ele. Porque às vezes vem que aquilo na mente, oh, não pode. O louvor é só o órgão, aqueles instrumentos bíblicos, saltério, harpa, lira. Por isso que aquele louvor é quase morto, né? Mas cada um é cada um. Então, quanto a essas coisas, né? Que Deus de fato nos dê sabedoria para preservar aquilo que é imutável, os pilares da nossa fé, e que sejamos sábios, mas também maleáveis para aquilo que não é tão central na Escritura. Amém, meus queridos?